uma máquina de fazer dinheiro na casa dos bilhões de dólares. Para quem acha que o TikTok surgiu de uma hora para outra e foi logo faturando alto, a história não é bem assim. Foram necessárias várias aquisições de empresas de conteúdo digital a um custo de milhões de dólares até a explosão nas redes. Afinal, qual é o segredo do sucesso do TikTok? Porque a rede alcança bilhões de pessoas em todo o mundo e assusta os governos da Europa e Estados Unidos. E mais, conhecida como uma rede chinesa, na verdade, boa parte das ações da empresa hoje está em mãos de bancos norte-americanos. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Para quem pensa que o TikTok surgiu da noite para o dia e logo passou a conectar milhões de pessoas, faturando bilhões de dólares, a história não é bem assim. Até alcançar o sucesso, a empresa-mãe, a ByteDance, fez várias aquisições de empresas de tecnologia, até acertar na mosca. Min Jan. Esse é o homem por trás do sucesso do TikTok. Depois de se formar em tecnologia, ele passou por várias empresas do setor e chegou a trabalhar para a Microsoft na China. Em seguida, criou seu próprio aplicativo de buscas, o Toutiao, uma plataforma de criação, agregação e distribuição de conteúdo. Na sequência, inventou o ByteDance, que viria a ser a empresa mãe do grupo. Um dos braços era o Neiran Duanzi, um aplicativo com o qual os usuários podiam compartilhar memes. Mas Jian não estava satisfeito. Foi então que, durante uma viagem de metrô em Pequim, teve a ideia de criar um espaço digital que juntasse diversão e informações. Era o primeiro passo para chegar ao TikTok. Em 2016, ele criou o Douyin, aplicativo de vídeos curtos que não demorou muito para conquistar seguidores na China. Só que dessa ideia até o sucesso foi um longo caminho. Nessa trajetória, Zhang comprou 17 empresas, a maioria de inteligência artificial e produção de conteúdo. Uma delas tinha sido fundada em Los Angeles, era a Flipagram, um aplicativo que permitia às pessoas gravar vídeos curtos ao som de sucessos musicais. Mas o grande salto mesmo aconteceu em 2017, com a aquisição da Musical.ly, empresa criada na Califórnia por outros dois chineses, Alex Zhu e Louis Yang. Zhu e Yang tinham lançado o aplicativo levando em conta que os adolescentes gostam de dublar suas músicas favoritas e decoram os vídeos com figurinhas e efeitos exagerados. Estava aí o segredo do que viria a ser o TikTok pelas mãos de Min Jan. O sucesso de seus empreendimentos, segundo Zhang, pode ser resumido na frase que resume sua filosofia de vida: precisamos trabalhar duro, precisamos ser mais perfeccionistas. Todos os números que se referem a esses gigantes do universo digital impressionam, desde os dados sobre visualização até os valores. Em 2015, o Musical.ly ocupava a modesta posição de número 1250 entre os aplicativos mais populares nos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, após a inserção de novos recursos, o aplicativo saltou para a primeira posição em apenas 2 meses. Entre as novidades, foi adicionado um filtro que permitia aos usuários encontrar vídeos criados na região em que estavam. O passo seguinte era um algoritmo que classificava e divulgava os melhores vídeos. Não demorou muito para alcançar a marca de 1 milhão de usuários mensais. Até que Min Jan entrou em ação em 2017 e adquiriu o controle da empresa por 800 milhões de dólares. Atualmente, o maior número de usuários do TikTok está nos Estados Unidos, 150 milhões de pessoas. Desse total, mais de 30 milhões fazem compras utilizando as páginas do aplicativo. Em todo o mundo, o número de usuários passa de 1 bilhão e 700 milhões. A maioria deles pertence à geração Z, os nascidos entre 1995 e 2010.
São vários os segredos do sucesso do TikTok. Em um livro recente, um jornalista britânico revela alguns deles e fala da corrida dos chineses pelo domínio das redes sociais. TikTok Boom, um aplicativo viciante. Esse é o livro do jornalista britânico Chris Stoker Walker, especialista em universo digital e figura conhecida nos meios de imprensa do Reino Unido. Para começar, ele lembra que com a quantidade de informações que as pessoas recebem hoje, a capacidade de concentração diminui de forma significativa. Daí a primeira recomendação para quem pretende emplacar vídeos na rede: postar vídeos com 11 a 17 segundos de duração. Com isso, é improvável que os espectadores se entediem. Ao contrário, a maioria vai continuar consumindo mais e mais conteúdo preparado para chamar a atenção logo de cara. Trata-se, na verdade, de uma onda de dopamina que leva as pessoas para o vídeo seguinte. A explicação de um funcionário da ByteDance, colhida pelo jornalista britânico, resume o segredo do sucesso da rede. Nós construímos máquinas inteligentes capazes de entender e analisar textos, imagens e vídeos, usando tecnologia de visão computacional. Uma grande máquina de fazer dinheiro. Apesar do choque com poderosos inimigos no campo de batalha dos Estados Unidos, o TikTok não para de crescer e de produzir dólares na casa dos bilhões. 16 bilhões de dólares. Esse foi o lucro líquido do TikTok em 2023 na escala global, um crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior. Mas esse montante é só uma parcela do faturamento global da empresa mãe do grupo, a ByteDance, que registrou no ano passado um lucro de 120 bilhões de dólares. Isso significa um aumento de 50% comparado com 2022. Não à toa, a rede chinesa desperta irritação entre os concorrentes norte-americanos. Daí a pressão do governo e do Congresso para que a empresa proprietária do TikTok, a ByteDance, venda a operação nos Estados Unidos. Os lucros da empresa aumentaram rapidamente após a expansão de sua área de comércio eletrônico nos Estados Unidos. O primeiro salto ocorreu após a experiência no Reino Unido. Nos dois países, foram contratados milhares de trabalhadores para os centros de remessa de produtos. Em outra frente, o TikTok conta com anunciantes de grande porte, como a Pepsi, Apple e Amazon. Para o governo norte-americano, o TikTok é uma empresa chinesa que responde diretamente ao regime de Pequim. Mas a história real não é bem assim. Vamos ver quem está por trás do comando da empresa. Morgan Stanley, banco norte-americano de atuação global. Goldman Sachs, banco norte-americano e fundo de investimentos. Sequoia Capital, empresa de capital de risco com sede na Califórnia. SoftBank, multinacional japonesa com sede em Tóquio. Esses são os maiores investidores em ações da ByteDance, empresa controladora do TikTok. Dos grupos mencionados, os japoneses se destacam entre os maiores acionistas, mas o controle ainda pertence à Douyin, a versão chinesa do TikTok. Daqui a pouco, o vale tudo na briga entre os gigantes da tecnologia nos Estados Unidos. E ainda, pessoas de todos os cantos do planeta querem se ver nas telinhas da rede. Afinal, do que o governo dos Estados Unidos tem medo quando levanta suspeitas sobre a presença do TikTok no país? Vamos conhecer os principais motivos.
Esse não é o primeiro ataque dos Estados Unidos contra os chineses do TikTok. Em 2020, o então presidente Donald Trump tentou proibir o aplicativo, alegando ameaças à segurança nacional. As autoridades em Washington acreditam que, como o aplicativo tem acesso aos dados dos usuários, pode passar essas informações ao governo chinês. O diretor do FBI, Christopher Wray, afirma que o algoritmo do aplicativo pode ser usado como uma arma para atingir o país com desinformação. E a diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, Avril Haines, chegou a dizer que seria possível o governo chinês usar o TikTok para influenciar as eleições norte-americanas. Lei aprovada este ano na Câmara e no Senado teve apoio de republicanos e democratas, mas abre uma brecha para a permanência do aplicativo no país. A ByteDance deve vender o TikTok para uma empresa não chinesa. No próprio TikTok, o CEO da plataforma, Xu Shen, disse que o app não vai sair dos Estados Unidos. Vai lutar por isso nos tribunais e garante que os fatos e a Constituição estão do seu lado. Os Estados Unidos não estão sozinhos nas desconfianças com o TikTok. Por motivos de privacidade e segurança, o uso do aplicativo foi proibido em sistemas de computação e smartphones dos governos da União Europeia e de outras regiões do planeta. As 3 principais instituições da União Europeia baniram o TikTok nos aparelhos profissionais dos funcionários. A Comissão Europeia foi além e impediu o uso nos telefones pessoais. Vários países do bloco de 27 membros trilharam o mesmo caminho. Na Bélgica, o Conselho Nacional de Segurança proibiu indefinidamente o aplicativo em aparelhos de propriedade ou pagos pelo governo. O Ministério da Defesa da Dinamarca fez o mesmo, ordenou que os funcionários removam o TikTok dos aparelhos utilizados em tarefas oficiais. A França impediu o uso recreacional do TikTok e de outros aplicativos de mídia social em smartphones de funcionários do governo. No Canadá e na Austrália, o TikTok não é permitido em aparelhos do governo federal. Curiosamente, na China, o aplicativo nem existe. Lá, a ByteDance oferece o Douyin, um app de vídeos parecido que segue as estritas regras de censura do governo. Em Hong Kong, o TikTok foi banido após uma lei de segurança nacional chinesa entrar em vigor. Também preocupada com a privacidade e a segurança, a Índia impôs uma proibição nacional permanente do TikTok e de dezenas de outros aplicativos chineses, incluindo o app de mensagens WeChat. Na Holanda, o governo proibiu vários aplicativos, incluindo o TikTok, dos celulares para uso profissional dos funcionários. E no Reino Unido, as autoridades proibiram o aplicativo em celulares usados por ministros e funcionários públicos, mas a proibição não se aplica a aparelhos pessoais. A concorrência entre os gigantes da mídia online não envolve tiros ou bombas, mas de longe não se trata de um espaço para amadores. Reportagem publicada em março de 2022 revelava que a plataforma Meta, dona do Facebook, pagou a uma consultoria, a Target Victory, para lançar campanha contra o TikTok. A missão da Target, uma empresa com estreitas ligações com o Partido Republicano, seria divulgar notícias de teor negativo contra o TikTok, incluindo acusações de que seu conteúdo seria prejudicial para a sociedade norte-americana. Parte da campanha incluía a contratação de jornalistas para escrever artigos e cartas ao editor dos principais jornais, mencionando a preocupação com as mensagens da rede chinesa. A Target Victory, além de não desmentir a reportagem do Post, ainda declarou que estava orgulhosa de sua tarefa. Ao comentar a notícia, a Meta limitou-se a afirmar que todas as plataformas deveriam ser investigadas, incluindo o TikTok.
Por sua vez, o Wall Street Journal revelou que executivos de empresas do Vale do Silício se reuniram com deputados e senadores em Washington para sugerir uma aliança contra o TikTok e a China. Sequência de instruções para realizar tarefas, os algoritmos são a base do funcionamento de programas de computador e redes sociais. Reconhecido como um dos mais avançados em criar a experiência do usuário e promover interações entre eles, o algoritmo do TikTok é considerado superior ao dos concorrentes. Embora as mídias sociais mais antigas, como o antigo Twitter, Instagram e Facebook, se concentrem nos recursos de curtir ou seguir, o app da empresa chinesa ByteDance monitora um conjunto maior de comportamentos durante a visualização de um vídeo. Para o jornal norte-americano Wall Street, o TikTok entende melhor as preferências e emoções de quem o usa, aproveita o que descobre para oferecer conteúdos parecidos, criando um ambiente do qual o usuário dificilmente consegue sair. Após a primeira instalação, cada conta é pública por padrão, mas é possível deixá-la privada e alterá-la a qualquer momento. O segredo do sucesso são os recursos interativos. Um deles permite que o usuário apareça em primeiro plano enquanto comenta outro vídeo atrás dele. Já o dueto permite ao usuário fazer um vídeo reagindo a outro. No entanto, só pode ser usado se os perfis permitirem isso nas configurações de privacidade. Outro recurso permite que o dono da conta escolha se qualquer outra pessoa ou só os amigos podem interagir com ele por meio de comentários, mensagens e vídeos. Ele também pode enviar vídeos, emojis e recados para seus amigos por meio de mensagens diretas. As surpresas do universo digital. Clássico da literatura brasileira, vai para a lista dos mais vendidos nos Estados Unidos graças ao TikTok. Ou melhor, graças a uma escritora e influenciadora literária que adorou o livro e divulgou na rede. Memórias Póstumas de Brás Cubas, quem diria, explodiu nas vendas nos Estados Unidos. Escrito em 1881, o livro passou despercebido entre leitores norte-americanos e europeus ao longo de mais de um século. Agora, depois que a escritora Courtney Henning Novak leu, gostou e publicou uma crítica positiva no TikTok, o livro se tornou o mais vendido na categoria Literatura Latino-Americana na Amazon, nos Estados Unidos. No vídeo que publicou na rede, Courtney pergunta: por que não me avisaram que era o melhor livro já escrito? Me digam, o que eu vou fazer pelo resto da minha vida depois de terminar esse livro? Tem um monte de coisas para ler ainda, mas nada vai se comparar a isso. Memórias Póstumas de Brás Cubas é a história de um homem que, depois da morte, torna-se escritor para compor sua própria autobiografia. Repleta de ironias, a obra é uma dura crítica à elite brasileira do século XIX, que, segundo o narrador, cultivava uma moral duvidosa e se preocupava com as aparências acima de tudo. Eu estava mudado quando esta cena aconteceu. Tinha 60 anos. Portanto, era a minha vida que descia escada abaixo. Ou ao menos, a melhor parte dela. Daqui a pouco, um recurso diante das implicações legais dos vídeos feitos pela inteligência artificial. E ainda as celebridades que disputam espaço nos vídeos do TikTok. Preocupada com as implicações legais dos vídeos feitos pela inteligência artificial, a ByteDance vai usar uma marca d'água para sinalizar esses tipos de imagens feitas no TikTok e nos aplicativos de outras mídias sociais. Em minha mente, há um cofre metafórico de músicas que eu amei
O TikTok será o primeiro aplicativo de vídeos a rotular esse tipo de conteúdo. Eu disse que sempre gostei de interpretar um policial disfarçado e ele sabia que eu gostava de carros. Aquele que é criado com as ferramentas de inteligência artificial do aplicativo já é automaticamente sinalizado. A empresa exigiu que os criadores colocassem os mesmos rótulos ao seu próprio conteúdo. Mas até agora eles conseguiram escapar das regras e colocar o material gerado como autêntico, enviando-o de outras mídias sociais para o aplicativo. Agora, a empresa vai começar a usar marcas d'água digitais para identificar o maior número possível dos vídeos. Também vai aplicá-las ao conteúdo baixado de sua própria plataforma, permitindo que outras mídias sociais identifiquem quando, onde e como o material foi feito ou editado. Os planos de rotulagem da ByteDance seguem o mesmo caminho dos concorrentes. A Meta, dona do Facebook e Instagram, fez um anúncio semelhante em fevereiro, mas as tentativas de identificação não conseguiram retardar a enorme proliferação de imagens geradas por inteligência artificial, por exemplo, no Facebook. Para fazer sucesso no TikTok é preciso ter um dos requisitos básicos: muito carisma ou um nome famoso. Bad Boys in theaters, June 7th. O ator, rapper e produtor Will Smith, com quase 74 milhões de seguidores, é um dos famosos que faz sucesso no TikTok. Em seu perfil, ele alterna comentários sobre o que acontece no mundo, como o show da Madonna no Rio, com brincadeiras atuais e do passado. My name is Will, and this is me before Hot Ones. Outra famosa, com mais de 60 milhões de súditos, é a cantora e compositora norte-americana Billie Eilish. Billie Eilish! Para provar que sua fama não basta, a cantora Taylor Swift, cheia de fãs mundo afora, só aparece no 86º lugar, com 33 milhões. Alright, I've been wanting to show you this for a while. Já entre as celebridades brasileiras que surgiram no TikTok, a campeã da vez é Virgínia Fonseca, famosa principalmente por suas danças, com quase 38 milhões de seguidores. E a atriz Maísa conta com pouco menos de 20 milhões. Episódio 3. O atual campeão de popularidade é Khaby Lame, um senegalês naturalizado italiano. Com mais de 162 milhões de seguidores, ele ultrapassou outra famosa TikToker, Charli D'Amelio, hoje com mais de 154 milhões, que ficou famosa por seus vídeos de dança. Dono da conta mais seguida desde outubro do ano passado, Lame é um ator e influenciador que debocha de forma silenciosa de vídeos que mostram como driblar os desafios do dia a dia. Só muitas posições depois é que aparecem as primeiras celebridades do showbiz. Em 11º no ranking do TikTok, com mais de 74 milhões de seguidores, está o ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock. You can feel it. You can feel it in the air. No embate com o TikTok, o governo dos Estados Unidos alega que a rede chinesa acumula muitos dados das empresas e das pessoas e que existe o risco de transferência dessas informações para Pequim. Com base nesse raciocínio, o Congresso norte-americano decidiu que o TikTok deve vender sua operação no país. A questão que se levanta é a seguinte: gigantes como Google e Microsoft também sabem quase tudo sobre a vida das pessoas na maior parte do planeta. Se o mesmo princípio for aplicado, as empresas dos Estados Unidos também teriam que vender suas operações em cada país onde atuam. Ou seriam 2 pesos e 2 medidas? Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!